oração de Paulo é que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais. Nós estivemos vendo o item em pleno conhecimento, né? Em pleno conhecimento. E destacamos a importância desse amor. Né? E nós concluímos ali aquele pensamento que nós estávamos falando, dizendo que, em outras palavras, o apóstolo Paulo ele estava dizendo que a maturidade cristã de um corpo local de crentes reflete a imagem de Deus, né? Uma vez que Deus é amor. E a marca mais significativa, por isso que ele enfatiza tanto o amor na sua carta, a marca mais significativa da maturidade cristã, ele está dizendo, mostrando que é o amor, né? Um amor que ele não é estacionário, mas é um amor que ele aumenta e ele cresce. Por isso que os termos que Paulo usa é que o amor dos irmãos ali da igreja de Filipos crescesse mais em mais, em pleno conhecimento. E hoje nós vamos entrar aqui na outra parte, né, dessa oração que ele faz, que é em pleno conhecimento. E também, aí ele encerra o versículo 9, falando sobre toda a percepção. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele orava para que o amor da igreja, o amor dos irmãos ali da igreja de Filipos, aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Da maneira como o apóstolo Paulo escreve, nós entendemos e podemos ver que não tem como nós separarmos conhecimento espiritual, né? Ou seja, o conhecimento de Deus, o conhecimento espiritual, o conhecimento experimental, é algo de experiência, é algo que realmente acontece nas nossas vidas. Não tem como nós separarmos o conhecimento experimental da vida cristã, né, através da pessoa de Jesus Cristo, e é claro, nos ligando a Deus. Não tem como separar esse conhecimento experimental de toda a percepção, né? Não tem como dividir, né? E Jim A. Getz, no seu comentário sobre essa carta, sobre a carta aos Filipenses, ele diz o seguinte, eu até anotei aqui, que um conhecimento maduro do próprio Deus capacita o crente a funcionar sabiamente e com bom juízo, tomando sábias decisões, né? Esse é o parecer, o parecer desse comentarista, né? Acho que pronuncia Guiné Getz, né? Então, irmãos, através dessa declaração dele, comentando a carta de Paulo aos Filipenses, isso nos leva à segunda parte da oração de Paulo, né? Que procede do seu pedido inicial a Deus a favor dos filipenses. Qual é a segunda parte? Né? Para eles aprovarem, então, as coisas, para que eles aprovassem as coisas excelentes, que eles tivessem a percepção, né, desse conhecimento experimental, eles tivessem a percepção para eles aprovarem as coisas excelentes, que é a primeira parte do versículo, a parte A do versículo 10. Né? Então, nós podemos entender aqui o quê? Que um conhecimento experimental de Deus e toda a percepção que nós temos através desse Deus, que nós conhecemos de uma forma experimental, nos capacitam, ou seja, capacitam os crentes, tanto individualmente, quanto como um corpo local, para discernir justamente a vontade, de Deus. Então, esse conhecimento experimental e toda a percepção desse conhecimento experimental capacita cada crente a discernir a vontade de Deus, né? Ele
não fica duvidoso quanto ao que é a vontade de Deus para a vida dele. Minha mãe sempre falava, filho, quando você orar, quando você tiver dúvida sobre que caminho você seguir, sobre que direção você deve ir, você fique parado, aguarde a resposta de Deus, né? E a decisão que vier ao teu coração, e essa decisão, por mais que ela pareça complicada aos outros, mas essa decisão que você tomar trouxer paz ao teu coração, você pode seguir em frente, porque essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela traz paz ao nosso coração. E ela sempre falava o seguinte: Deus não é Deus de confusão. O Deus que nós servimos é o Deus de paz. Então, há momentos na vida, irmãos, que nós ficamos assim, né? Nós estamos indo por um caminho, de repente, nesse caminho nós temos, ou continuamos, ou vamos para a direita, ou vamos para a esquerda. E há momentos, dependendo das circunstâncias que nós estamos vivendo e enfrentando, a gente fica meio assim, em dúvida. Eu continuo, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. É aí onde minha mãe sempre falava: não vá para lado nenhum, fique parado. Tranquiliza o teu coração, espera a resposta de Deus, e a resposta que vier, se ele falar, se você tiver a resposta, continue em frente. Ou vá para a direita, ou vá para a esquerda, e essa decisão te trouxer paz ao coração. Ela sempre falava: filho, você pode ir, porque é a resposta de Deus, que a resposta de Deus nos traz paz ao coração. E ela enfatizava: Deus não é Deus de confusão, Ele é o Deus de paz, né? Interessante, irmãos, que a palavra grega aqui traduzida por aprovardes, aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 10, é a mesma palavra básica lá de Romanos 12, 2. É o mesmo termo, né? Dokimadizen. O que significa dokimadizen? Significa o seguinte: ela é traduzida como experimentar, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, o aprovardes aqui de Filipenses é a mesma palavra que é traduzida lá em Romanos 12, 2 como aprovardes, como experimentar, né? Então, um conhecimento experimental de Deus e toda a percepção que Ele nos dá, justamente aqui eu vou repetir, capacitam o corpo de crentes, né, não somente lá da igreja de Filipe, mas de qualquer localidade, a discernir a mente de Deus com relação à vida aqui na Terra. Então, por isso que é importante aprovar e experimentar. Faz parte, não tem como nós experimentarmos algo que não foi aprovado por Deus. Se nós experimentarmos, nós não vamos ser felizes, né? Mas um outro aspecto que Paulo enfatiza aqui é não somente aprovarmos as coisas excelentes, mas também a parte B do versículo 10. Ele diz, e ser sinceros e inculpáveis, né? Assim como toda percepção está inseparavelmente ligada a uma vida pura, a uma vida de conhecimento experimental de Deus, né? Paulo está dizendo que, da mesma forma, uma vida pura e inculpável está inseparavelmente ligada à habilidade de aprovar as coisas excelentes. Em Romanos 12, 1 e 2, né, nós já estamos usando esse texto aí, mas nós vamos ler aqui. O apóstolo Paulo mostra como que isso pode acontecer, né? Quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, numa outra tradução fala mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Como eu disse, a palavra experimentar aqui é a mesma palavra aprovardes lá na carta que o apóstolo escreve aos Filipenses. Então, aqui no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo ele faz um entrelaçamento, né? Como se ele fizesse um entrelaçamento, ele entrelaça esses conceitos, né? Exortando justamente os crentes da igreja que estavam lá em Roma, né? A que eles se oferecessem, né? Por sacrifício, eles se oferecessem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como que eles poderiam fazer isso? Paulo conclui dizendo que eles não deviam conformar-se, né, com os padrões deste século, com os padrões deste mundo. Que o apóstolo João, interessante que o apóstolo João define esses padrões como sendo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Então, essa é a maneira como nós podemos, né, comparecer diante de Deus com corações sinceros, com corações inculpáveis, sem medo, sem motivo, sem preocupação, que o inimigo das nossas almas fique nos acusando diante de Deus, né? Então, a maneira como nós podemos aprovar, sendo sinceros e inculpáveis, aprovarmos as coisas excelentes, né? É justamente nós apresentando o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A NVI traz lá 1 João capítulo 2, versículo 16, ela traz o seguinte: pois tudo que há no mundo, né, concupiscência é a mesma coisa que cobiça, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas provém do mundo. Né? E ele fecha aqui o versículo 17 dizendo que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso, irmãos, é claro, é o que o apóstolo Paulo ele também pedia ali para os irmãos da igreja ali na cidade de Filipos, né? Que eles fossem puros, fossem inculpáveis, que o amor deles crescesse em pleno conhecimento, né? Crescesse em toda a percepção, porque somente assim eles iriam ter condições de aprovarem as coisas excelentes e viverem uma vida, né, e serem sinceros e inculpáveis diante de Deus. E há um motivo porque o apóstolo Paulo escreve isso, né? Para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis, para que dia? Para o dia do Senhor. Por quê? Porque ele tinha consciência, né, de que todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus, no dia do Senhor, e ali nós vamos ouvir, né? Ali vai ter o relato de tudo aquilo que nós fizemos de bom ou de mal, né? Não que nós percamos a nossa salvação, mas ali vai ser a hora, né? Bom está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E eu nunca te conheci porque você passou uma vida toda cometendo iniquidade. Iniquidade é viver, né, confessando, dizendo que Deus é Deus, e muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro. Vão estar lá diante de Deus, né, diante de Cristo. Mas ele vai falar: eu não conheço vocês. Vocês fizeram isso tudo no meu nome, mas vocês viveram uma vida, né, praticando a iniquidade. O que é a prática da iniquidade? Irmãos, a prática da iniquidade é fazer coisas em nome de Deus, seguindo caminhos, né, princípios que não são os de Deus. Deus até honra, porque ele honra o nome dele, né? Ele honra o nome dele. Irmãos, que Deus assim nos abençoe, né?
que nós entendamos, compreendamos essa oração de Paulo. Esse era o desejo do coração de Paulo para a igreja ali que se reunia em Filipos. Havia essa preocupação dele, né, que eles, e por isso que ele diz no versículo 9, também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que nós entendamos, compreendamos. Esse é o querer de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Dizemos que nós vamos dizer que é fácil, não é fácil não. Por isso que Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. E depois que nós morrermos, não tem como mais apresentarmos, né? E é somente nós apresentando esse corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é que nós vamos conhecer a sua vontade para a nossa vida como igreja, enquanto aqui na terra. Amém?